Bom dia, turma. Voltei aqui para terminar o conteúdo que iniciamos na aula passada, né? O romantismo brasileiro. Então hoje nós vamos ver as gerações românticas. Olha só, aqui nós abrimos a aula com a primeira geração. O que é a primeira geração? Ela foi denominada de indianista ou nacionalista. Influência direta da independência do Brasil em 1820, aqui em 25, tá? Nacionalismo ufanista. Não que a independência do Brasil acontecesse aqui, porque a geração ela só começou a falar sobre o processo de independência aqui em 1825, mas o Brasil proclamou a independência em 1822, tá? Nacionalismo, ufanismo, isso aqui eram as características trabalhadas da primeira geração, exaltação à natureza e à pátria, o índio como um grande herói nacional e o sentimentalismo. Então ele usou o índio como nosso herói, porque nós não tivemos um passado de guerreiros, batalhões como Esparta, Atenas e outros exércitos europeus que conseguiram dominar o mundo, entendeu? Nós tivemos aqui nossos guerreiros índios, que lutavam contra tribos inimigas não, tribos co-irmã para mostrar quem seria o principal guerreiro de todas as tribos, não é? Era como se fosse uma eleição, só que era baseado em lutas. Tivemos como representantes dessa primeira geração Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, onde ele retrata exatamente esse período, tá? Então aqui, olha, representando a imagem do índio, né? Aqui uma obra de José de Alencar, que representa Iracema, então ele coloca a Índia também, né? Como pivô aí. E temos agora a segunda geração. Que é essa segunda geração, Marcos? A segunda geração ela é considerada ultrarromântica e o mal do século. Nela temos o egocentrismo, o fato do personagem pensar só nele, não pensar mais em ninguém. O mundo que se exploda, é só ele e acabou. Ele não quer saber de nada, tá? Ultrarromantismo, há uma fase nos traços românticos. O sentimentalismo é ainda mais exagerado. Ou seja, ele quer porque quer e ele não quer saber de ninguém. Mas talvez se ele não consegue, ele vai atrás de um suicídio, né? Um suicídio moral daquela situação, não um suicídio morte, tá? Byronismo, atitude amplamente cultivada entre os poetas da segunda geração romântica relacionada ao poeta inglês Lord Byron. Caracteriza-se por mostrar um estilo de vida e uma forma particular de ver o mundo. Um estilo de vida boêmia, noturna, né, voltada para o vício e os prazeres da bebida, do fumo e do sexo. Sua forma de ver o mundo é egocêntrica, narcisista, pessimista, angustiada e por vezes satânicas. Então ele entra naquele processo degradante, um processo que ninguém quer chegar, que é tipo, praticamente hoje um processo depressivo, que pode levar você à morte, leva você para sair da depressão, você quer sair para vidas noturnas, você quer beber para escapar daquela situação, você quer fumar, você, naquela época ali, a questão da vida boêmia, a questão do sexo, era tudo ligado a uma forma exagerada, mas ao mesmo tempo depressiva, decadente, tá? Mal do século, fuga da realidade e evasão, através da morte, do sonho, da loucura e do vinho, que é um completo da outra parte, né? Temos aqui a questão satanista, a referência ao demônio, às cerimônias demoníacas proibidas e obscuras. O inferno é visto como o prolongamento das dores e das orgias da terra. Isso aqui está ligado mais às feiticeiras, entendeu? Aquelas senhoras que hoje nós conhecemos que reza e tudo, que faz preparação de erva, né? À noite, o mistério, a mulher idealizada, distante, a figura feminina é frequentemente um sonho, um anjo inacessível. O amor não se concretiza e em alguns momentos o poeta assume o medo de amar. Principais representantes, Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Junqueira Freire. Tá? Temos também Fagundes Varela. E agora a gente vê aqui imagens da segunda geração. Olha só, aquela mesma imagem ainda das guerras continua, né? E aqui a indumentária já saindo um pouco da parte fechada e criando um certo tipo de decote, tá? Abrindo mais um pouco a forma. E aqui temos a terceira geração, que é a geração condoreira, que vem exatamente da ave condor, que quer dizer liberdade. Então nós temos em 1888 a abolição da escravatura. E aqui no Ceará foi o primeiro estado a abolir os escravos no Brasil. 1889, proclamação da República. Influenciada pelos acontecimentos sociais, discursa sobre liberdade, questões sociais e o abolicionismo. Uso de exclamações, exageros e apóstrofes. Mulher presente, carnal. Volta-se para o futuro, progresso.
luta pela liberdade, temáticas sociais, ainda fala sobre o amor. O condor simboliza a liberdade, por isso geração condoreira. E esse período também, quando geração condoreira, geração de luta, também, você viu aí, pela luta da abolição dos escravos, pela luta da proclamação da República, isso aí é uma transição, porque ele já deixa o passado de lado e já está, como ele diz, já está pensando no futuro. E o futuro, ele quer deixar a ficção de lado e quer ver a sociedade. Ele quer pensar ou escrever e agir com a sociedade. Então, a terceira geração modernista, ela é como se fosse uma fase de transição entre o passado academicista e entre uma nova fase que está surgindo no Brasil, que é a fase agora das lutas, das rebeliões, das brigas por independência, tá? Então isso a gente chama uma fase de transição, a terceira geração romântica. Principais autores: o Castro Alves, considerado poeta dos escravos; Souza Andrade, o poeta da transição, considerado poeta divisor de águas entre o romantismo e a nova escola realista, tá certo? Aí aqui nós temos o Navio Negreiro, escrito exatamente por Castro Alves, onde ele conta de todo o sacrilégio, como é que chama? O sofrimento dos negros naqueles navios onde eles eram levados de um país para outro para ser como escravos. Então, as doenças que eles apanhavam, né? Quantos morriam. Então, marca a questão sofrida, tá? Que ainda fala um pouco sobre ele, a questão do Navio Negreiro. Ó, só poema. Ó, aqui ele fala exatamente o que eu estava dizendo, a questão do sofrimento, recebendo comida porque quem estava lá em cima não queriam descer para não pegar a doença, então eles ficavam acorrentados, junto de pessoas doentes, com peste negra, com todos os tipos de doenças sexualmente transmissíveis e não sexualmente, mas outras doenças graves também que poderiam levar à morte, tá certo? Então aqui, ó, a gente finaliza exatamente as três gerações românticas, né? Como eu disse, continue pesquisando, continue se aprofundando sobre esse tema para resolver as questões com mais facilidade. E eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!